Lembrar porque a gente está brigando não, né? A gente está lutando por inclusão, por isso que essa é uma data especial, 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Física, instituída por lei em 2005, que é para reforçar a importância da gente criar meios de inclusão e políticas públicas para inserir as pessoas com deficiência na sociedade. Porque a gente está falando, Fê, de muita gente. A gente tem dados aqui do IBGE, só para dar um panorama geral de quem estamos falando. Nós temos no Brasil uma população de 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Gente, peraí. A gente está falando de quase 10% da população brasileira. Exatamente. É muita coisa, Lê. É muita gente, não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Nem que fosse 1%, não dá para ignorar. Exato. E desses 18 milhões, a gente tem uma maioria de mulheres com deficiência do que homens, né? 10,7 milhões de mulheres e 7,9 milhões de homens. E muita gente, Fê, que está em idade de trabalhar, que está na força de trabalho, né? Essa idade de trabalhar, segundo o IBGE, pessoas com 14 anos ou mais. Mas só 5,1 milhões estão de fato na força de trabalho. E metade dessas pessoas, mais da metade, como vocês estão vendo aí na nossa arte, estão em situação de informalidade. E aí, para falar sobre esse dia que é tão importante, gente, a gente, como sempre, convida especialistas, pessoas que entendem sobre esses assuntos muito mais do que a gente, né, Lê? A gente serve só como escada aqui, né? A gente serve só de fato como plataforma para que essas pessoas possam falar e ajudar a gente a entender tanto a importância e a informar também quem precisa. Então, a nossa entrevistada de hoje é bem especial, Lê, quem é? É muito especial. A gente tem hoje como entrevistada a Benedita Cazé, que é diretora audiovisual, mãe de um menino lindo, criadora de um podcast que acabou de ser lançado, que é o PCD Pod. E Benedita é deficiente auditiva, é surda. E estamos aqui para ouvi-la um pouco nesse dia. E Benedita, eu queria começar te perguntando, como você vê o seu papel nessa luta, né, pela inclusão, a importância de pessoas como você falarem sobre o tema? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês, agradecer pelo espaço, né, e a oportunidade. Eu acho que o dia de hoje diz sobre isso, né? A gente ter esse espaço, poder trocar e falar sobre isso. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que o dia de hoje ele é muito importante para a gente lembrar, né? Como vocês estavam falando, de tantos que são esquecidos, que não estão nos espaços, que não estão... que as pessoas também têm um estereótipo, né? E já criam uma imagem, né, de controle sobre as pessoas com deficiência que acabam não deixando a gente avançar, não deixando a gente ocupar esses lugares. Então, acho que hoje é um dia para a gente refletir, para a gente lutar muito, porque não é muito violento, né, muito agressivo, e também é um dia para a gente celebrar também os passos que a gente está dando e aonde a gente está conseguindo chegar. Benedita, quero te agradecer muito por conversar com a gente. Acho que hoje é um dia real para todo mundo pensar mais nesse assunto, né? Então você que está assistindo, acompanhando a gente, você deve perceber que eu estou falando um pouco mais devagar. Eu que sou muito acelerado, né? Então, para fazer essa entrevista com a Benedita, a gente tentou ter essa consciência de usar uma câmera mais fechada, porque para a Benedita é muito importante a leitura labial do que eu estou falando. Então, é esse cuidado que a gente está tendo, que muitas vezes a gente acaba não tendo no dia a dia. Infelizmente, eu estou assumindo aqui, fazendo meu meia-culpa, porque a sociedade inteira ainda não aprendeu a incluir, de fato, as pessoas com deficiência. Benedita, quando a gente fala sobre esses cuidados, sobre essa necessidade que a gente tem de incluir as pessoas com deficiência no discurso, qual que é o maior ponto dessa luta hoje? O que a gente precisa para ontem evoluir em termos de inclusão e de aceitação, de fato, de uma sociedade mais diversa? Então, eu acho que você usou uma característica particular, né, de pessoas que têm deficiência auditiva, no meu caso, que sou surda, que é a leitura labial, né, a necessidade de ter legenda, por exemplo, para fazer aqui a entrevista. Eu estou acompanhando com a legenda em tempo real e fazendo leitura labial, né? Mas eu acho que a inclusão ela é muito maior que isso, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter a dimensão da diversidade das deficiências, né? Eu falo enquanto uma pessoa surda, mas é muito plural, né? São muitas
características e necessidades particulares que eu acho que a gente consegue entender quando a gente dialoga, quando a gente troca, quando a gente começa a perceber o que eu preciso fazer para incluir essa pessoa, qual é a melhor forma de comunicar. Eu sou muito a favor do diálogo, né, constante. Eu acho que a gente ainda está muito distante dessa discussão. Eu acho que para a gente, né, para nós, pessoas com deficiência, é um assunto cansativo, às vezes é exaustivo, porque a gente vive o capacitismo, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, desde que a gente se entende por gente. Mas acho que a gente ainda está discutindo o que é o capacitismo, né? Muita gente ainda não sabe o que é. E eu, ainda que às vezes me sinto cansada e me sinto, puxa, mas eu ainda tenho que explicar, eu sou muito a favor do diálogo. Eu acho que a gente tem que trocar cada vez mais, por isso que eu acho que o dia de hoje é importante para a gente sempre ir atrás de levar conhecimento, informação, porque a gente aprende convivendo. Então eu acho que a partir do momento que a gente está em meio à diversidade real, né, convivendo com pessoas com deficiência, a gente sabe como a gente tem que fazer e a gente inclui naturalmente. Eu acho que o diálogo é a principal ferramenta de inclusão. Eu acho que assim a gente consegue caminhar e não ter medo também de ir atrás da informação, entendeu? E você perguntar como é que eu faço, esclarecer. Eu estou muito nesse lugar de, ainda que seja cansativo, de explicar. Eu tenho paciência, porque eu acho que é assim que a gente consegue. Eu acho que o principal é a gente conviver, a gente lidar de um jeito verdadeiro, sem considerar uma coisa extraordinária, sabe? Eu acho que o papel do PCD-Pod, como vocês estavam falando, é justamente esse, naturalizar essas vivências, é dizer que nós, pessoas com deficiência, a gente trabalha, a gente está no mercado de trabalho. E você está falando de diálogo, né? Eu justamente queria te perguntar sobre o PCD-Pod, que é o podcast, videocast que você acabou de lançar, e você está conversando com as pessoas. E o termo mais importante, naturalizando essas existências. Como tem sido essa experiência para você? Foi maravilhoso. Para mim foi... fico muito orgulhosa de colocar um projeto como esse, porque ele vem justamente dessa necessidade de uma ausência desse espaço, né, onde as pessoas estão contando as suas histórias, estão trocando, sem essa narrativa de uma história de superação, né? Eu acho que a gente está muito acostumado com essa narrativa, porque a sociedade vai construindo isso também, e é estrutural. Mas poder estar numa conversa, né, junto com Pedro Henrique França, que também é uma pessoa com deficiência, que tem nanismo, e várias outras pessoas com questões diferentes das nossas, mas sobretudo, né, podendo falar sobre educação, sobre humor, sobre bullying, sobre o acesso, sobre as cidades, sobre a acessibilidade mesmo nos espaços, sobre tudo isso, e também rir, fofocar, contar uma coisa. Eu acho que esse é o grande objetivo do PCD-Pod, né? Assim, a gente ter uma troca totalmente genuína, como qualquer outra pessoa, e sempre levantando essas pautas que são urgentes e sérias, através do diálogo também, para quem está atrasado nessa conversa chegar junto e aprender com a gente. Para quem já está por dentro também, muita gente acaba se identificando com as experiências, né? E também tem coragem também de sair desse armário, né? Que é uma coisa que a gente usa muito para outra pauta, mas que aqui também cabe, porque eu acho que a sociedade dita muito, né, o que a gente tem que fazer, até onde a gente pode chegar e quem a gente é. E isso acaba fazendo a gente ficar nesse armário, sabe? Assim, então não é fácil, é um processo, cada um tem o seu, de ir se posicionando, de ir falando e de ir dialogando.